Aleluias. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Fala um pouquinho, talvez, dessa atmosfera de adoração que nós estamos vivendo aqui agora. Fala um pouco daquilo que está proposto a cada um de nós como crentes no Senhor Jesus, para a nossa caminhada, no nosso dia a dia, revelar um pouquinho do que é o reino dos céus, amém? Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos por essa noite, Pai, que estamos aqui reunidos pela Tua palavra. Entendemos, Pai, que somos igreja do Senhor, ó Pai. Entendemos, Pai, que estamos reunidos aqui não apenas pela comunhão, não apenas por um propósito individual de estar na Tua casa adorando ao Senhor, mas porque primeiramente o Senhor nos escolheu. Porque primeiramente o Senhor nos trouxe a esse lugar. E o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós a Tua graça e o Teu poder. E é sobre essa graça e sobre esse poder, ó Deus, que nós queremos nos basear nessa noite para falar da Tua palavra. Pai, nós queremos tomar posse, Pai, dessa unção, Pai, que está liberada sobre nós, para viver realmente, Deus, dias de céu na terra, Deus. Dias que nós podemos ver a Tua glória manifestando sobre nós. Dias onde nós podemos ver a Tua provisão tocando as nossas vidas, Pai, mesmo em meio a dificuldades. Porque os céus está aberto sobre as nossas vidas, isso já é uma garantia do Senhor para nós. E nós te louvamos por isso, Deus, e nós queremos, então, representar, Senhor, o Teu reino nesse lugar. Por isso, Senhor, nos abençoe com a Tua palavra, que possamos, Pai, sair daqui alimentados por ela e motivados, ó Deus, a realmente sermos representantes do Teu reino nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que é tão polêmico, talvez, que creio que para nós podemos viver dias de céu na terra, nós precisamos entender um pouquinho o que é o céu. O que é o reino de Deus? E eu estava escutando uma palavra que eu tinha certeza de que era a direção de que Deus tinha para trabalhar e falar conosco nessa noite, mas de repente, um versículo que aquele pregador leu mudou toda a direção daquilo que eu vinha pensando e meditando no Senhor. Eu estava com um propósito no meu coração de falar sobre sermos tocados pelo Senhor. E eu estava assistindo uma pregação de um missionário, que eu gosto muito, sempre sou muito impactado, não sei quantos conhecem o Dan Duque. Quantos já ouviu falar do Dan Duque? Poucos. Ele é um missionário americano que ele tem dado a sua vida aqui no Brasil, ministrando ali em Minas Gerais. Já é um senhor, hoje ele deve ter por volta dos seus 80 anos, mas é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu estava ouvindo a pregação dele, a mensagem dele falava exatamente nesse sentido: se Deus pode tocar a minha vida, Ele também pode tocar a sua vida. E se Ele toca as nossas vidas, então Ele pode tocar a vida daqueles que estão ao nosso derredor. Porque nós somos então uma extensão do Senhor para tocar essas vidas. Aleluias. Aí, esse missionário começou a ler um texto que mudou toda a direção do que eu queria compartilhar nessa noite. E esse texto está em Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 17. Aleluias. Mateus 4, do verso 12 ao 17. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante,
passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluias. E apenas esse versículo mexeu comigo naquela noite. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E muitas vezes, quando nós, no nosso cotidiano, como crente que somos, temos o encargo de pregar a palavra do Senhor, de levar a salvação a pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus e o amor do Senhor Jesus. Muitas vezes eu e você nos perguntamos, mas como fazemos isso? Como nós podemos abordar as pessoas da maneira que Jesus vinha abordando, mostrando então um amor e uma salvação vindoura que está disponível a eles, de maneira que nós realmente possamos, de alguma forma eficaz, ver a salvação alcançando vidas. E eu fiquei me perguntando como. Nós estamos vivendo um tempo muito gostoso, nós reestruturamos as células, nós temos visto as células crescendo, nós tivemos uma reunião recentemente e pudemos acompanhar de cada líder de célula o período que cada célula estão. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, mas ficamos todos muito motivados, muito alegres, porque as células estão em tempo de bênção, em tempo de pregar a palavra de Deus, em tempo de levar as boas novas do Senhor. Nós, como igreja, temos vivido esse tempo. Mas como eu e você podemos, então, de alguma forma realmente eficaz, mostrar o verdadeiro amor de Jesus através da minha e da sua vida? Quando eu comecei a meditar nesse versículo 17, o Senhor falou comigo através dele. O versículo diz assim: daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu comecei a meditar nisso, o Senhor foi falando ao meu coração, que o Senhor Jesus, ele estava falando de algo que era realidade para ele. O reino dos céus é uma realidade na vida do Senhor Jesus. O reino dos céus era algo que ele tinha vivido, que ele deixou, ele abriu mão do reino dos céus, pela minha e pela sua vida, para se entregar por amor a mim e a você. E quando ele começa então a falar para aquele povo: arrependei-vos, pois está próximo o reino, ele estava falando de algo que ele tinha muita propriedade. Ele não estava falando de algo que talvez poderia ser verdade, algo que vai acontecer, mas que ele ainda não havia visto, algo que poderia ser realidade para a vida daquelas pessoas, mas ainda não tinha alcançado. Não, ele estava falando de algo concreto, de algo que ele tinha vivido. O reino dos céus estava dentro dele. Ele era o próprio reino de Deus estabelecido aqui na terra. E quando eu comecei a meditar nessa realidade, isso foi ardendo algo no meu coração. Porque se eu e você queremos realmente pregar a palavra do Senhor, e falar de algo como o reino dos céus, para essa geração que está perdida aí fora, para os nossos amigos que não conhecem o Senhor Jesus e o seu amor, nós precisamos então falar como Jesus falou, com propriedade de algo que realmente virá, e que eu digo mais, ele está liberado para mim e para você nessa noite. O reino dos céus não é algo que vai se estabelecer apenas daqui a alguns tempos, há tempos que o Senhor conhece, mas ele pode estar aberto para mim e para você agora. O reino dos céus, ele pode alcançar as nossas vidas nesse momento. E quando o Senhor me trouxe essa revelação, que nós podemos então de alguma forma viver essa realidade do reino de Deus em nós, nos nossos dias, para mim ficou bem claro que nós podemos ter essa mesma convicção que o Senhor Jesus tinha ao falar para os demais que se arrependam, pois o reino está próximo. Eu quero discorrer em alguns textos com os amados para nós entendermos um pouquinho mais a respeito do reino dos céus, a respeito do que o Jesus estava falando aqui, para que fique claro para nós então que é possível nós vivemos dias de céu na terra. E quando eu digo céu na terra, amados, não pense que você vai ver anjo andando por aqui,
que você vai ver coisas extraordinárias. Se Deus nos permitir ver, glórias a Deus. Mas céu na terra é muito mais do que nós temos uma visão de um anjo. É muito mais do que nós temos uma revelação dos tempos vindouros, da glória que o Senhor há de revelar em nós, na cidade que Ele está preparando para nós, na morada que Ele está preparando para nós e que um dia Ele há de vir buscar a cada um de nós, amém? E para falar um pouquinho mais de céus na terra, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 11, no verso 11 e 12. Aleluia. Glórias a Deus. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Aleluias. Vamos repetir essa frase juntos? O reino dos céus é tomado por esforço. Aleluias. A primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o reino dos céus é que muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós entendemos, ou a nossa mente automaticamente ela nos remete a trabalho. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. Então eu vou me esforçar bastante, eu vou trabalhar bastante, eu vou me envolver em tudo que é possível na obra de Deus, para que eu possa então galgar o reino dos céus. Mas, amado, existe um engano muito grande nisso. Porque esforço, às vezes ele pode ser sinônimo de trabalho, mas não é o que o texto quer dizer para nós aqui nesse momento. Quando o Senhor disse aqui que o reino do céu, ele é conquistado por esforço, Ele não está querendo dizer que é através daquilo que nós fazemos. Porque nós sabemos que o reino do céu, ele foi conquistado para nós através da salvação que o Senhor Jesus derramou sobre nós naquela cruz do Calvário. Não há nada que eu e você possamos fazer, trabalhar para merecer o reino dos céus. Mas quando nós falamos de esforço, nós então podemos entender várias coisas nesse texto. Várias coisas. Eu gostaria de ler mais um texto aqui em Mateus 13, 3-8, que ele vai nos revelar um pouquinho mais sobre essa questão do trabalho e do esforço. Mateus 13, de 3-8, diz assim: E falou-lhe das muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não era profunda a raiz. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, de 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Essa parábola, ela traz para nós um paralelo muito interessante sobre o esforço e o trabalho. Nós podemos ver o trabalho, primeiramente, na função do semeador, que é a função dele. Ele preparou a terra e ele saiu a semear. Isso sim é trabalho. Não é algo que muitas vezes nós precisamos nos esforçar muito para fazer. O papel do semeador, ele fazia aquilo todos os dias, ou com uma repetitividade muito grande. Você sabe que de repente quando você faz alguma coisa por determinadas vezes, ou determinadas repetições, chega a certo momento que você começa a fazer automático aquilo. Ele já não é um esforço para você. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender a tocar violão, para poder memorizar aquilo que eu estava fazendo, sem conseguir olhar, às vezes eu tocava com a luz apagada.
E continuava fazendo aquele mesmo exercício com a luz apagada, com a luz apagada. Aí meu primo, ele sempre queria tocar e aprender a tocar, e ele ficava impressionado. Nossa, mas como que você consegue fazer? Porque não tinha nada demais, era só uma repetição. De tanto fazer sem enxergar aquilo que eu estava fazendo, aquilo se tornou algo natural. Já não exigia de mim um esforço de entender aquele exercício como foi a primeira vez e aplicá-lo com a técnica certa para que ele virasse então uma repetição. Então, quando nós falamos de trabalho, normalmente aquilo que eu e você fazemos como trabalho, ele é algo natural para nós. Mas quando nós vemos aqui essa parábola, nós podemos traçar esse paralelo então, olhando a questão do esforço. Porque qual que é o grande esforço aqui empregado? O semeador saiu a semear e lançou a sua semente. Nós podemos enxergar essa parábola também como Deus semeando a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações, amém? Então, quando nós vemos a última parte aqui, ele disse que a semente caiu então em boa terra, e essa deu fruto. Então, quando nós vemos que um semeador semeou a palavra nas nossas vidas, e ela então caiu no nosso coração, e para o nosso coração ser então essa boa terra, para que ela possa crescer e gerar esse fruto de 1 a 100, a 60 ou a 30, ela requer então o que de nós? Esforço, não trabalho. O esforço ele está relacionado com aquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós, e não com aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, ou fora, ou no nosso exterior. O esforço que nós vemos aqui, que nós precisamos entender, que é necessário para conquistar o reino dos céus, é algo que está dentro e não fora. Aleluias. Vocês estão comigo? Estão entendendo onde eu quero chegar? Nós podemos entender então aqui que esse esforço que nós precisamos fazer para conquistar então o reino dos céus, ele não é algo que depende da obra das nossas mãos, mas do quebrantar do nosso coração. De quanto eu realmente me esforço para cada dia eu ser um cristão melhor. De quanto eu me esforço para que a palavra do Senhor que tem sido semeada no meu coração, ela possa realmente frutificar de 1 a 100, a 60 ou a 30. Esse é o real esforço que eu e você precisamos fazer. Esse é o esforço que faz com que eu e você conquistemos o reino dos céus. É uma batalha que é travada, então, com a nossa carne. E quando nós falamos de carne, então nós abrimos uma janela de possibilidades, porque quando nós falamos que nós temos que nos esforçar para matar o nosso eu, as nossas vontades, nós podemos colocar no papel tudo aquilo que concorre com a vontade do Senhor. Quantos hoje não gostaria, de repente, de estar assistindo um filme na televisão, esse tempinho chuvoso, comendo uma pipoquinha? As minhas meninas não puderam vir hoje, a Rafinha está nascendo o dentinho dela, eu creio eu, e ela não dormiu a noite inteira, e ela só conseguiu dormir agora no final da tarde. Aí não teve como a Natália sair para vir com ela, tirar nesse frio. A vontade da minha carne é estar ali com elas também, sentado no sofá, assistindo um desenho com elas. Mas a vontade do Senhor para nós é estarmos aqui, matando a nossa carne, trabalhando esse terreno que são os nossos corações, para que o Senhor possa frutificar através de nós. Quando nós falamos de esforço, nós colocamos no papel os nossos planos, as nossas vontades, que nós temos de planos para nós, que nós precisamos subjugar a vontade do Senhor, para poder viver realmente dias do céu movendo sobre as nossas vidas. Aleluias. Nós podemos então entender que a revelação do reino de Deus em nós, ela não está atrelada àquilo que nós fazemos, mas sim àquilo que o Senhor faz em nós. Aleluias. Se nós queremos viver dias
de sentir o céu sendo movido nas nossas vidas, nós precisamos matar o nosso eu, negar as nossas vontades, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam enxergar. O céu está se movendo sobre a vida desse irmão. Porque antes nós estamos fazendo algum esforço para matar aquilo que há de nos nossos corações, mas para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluias. Aleluias. Eu gostaria de ler mais um texto que está em Lucas. Lucas 13, do verso 22 a 28. Aleluias. Todos acharam, amém? Lucas 13, de 22 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Até aqui. Amém? Nós podemos mais uma vez ver aqui o Senhor Jesus sendo questionado com relação à salvação. E ele emprega novamente essa palavra: esforçai-vos. Esforçai-vos. E quando nós entendemos que esse esforço não é algo que é pontual, ele é contínuo. Ele não está falando: se esforça-te agora. Mas ele fala no sentido de que nós temos que nos esforçar todos os dias. Ou seja, durante a nossa caminhada. Durante a nossa caminhada. Então o Senhor, ele traz também a referência de uma porta estreita. Porque muitos tentarão entrar por ela e que não conseguirão. Quando nós vemos essa parábola ou essa mensagem que o Senhor tenta deixar para aqueles que os questionaram, e nós vemos essa analogia da porta estreita, nós entendemos a questão do caminho, de nos esforçarmos todos os dias, nós podemos entender então que pode ser que nós cheguemos naquele grande dia e nós talvez não consigamos entrar. Porque a nossa vida, a nossa caminhada, nós vamos acumulando bagagem. Não é verdade? Bagagens boas e bagagens ruins. Coisas boas que nós vivemos, que nós vamos aprendendo no Senhor, mas que não nos gabaritam a entrar. As coisas boas que nós aprendemos não são um ingresso para que nós possamos passar pela porta estreita, ela apenas nos ensinam o caminho. Mas as coisas ruins, a bagagem ruim, ela nos impede de ter acesso. Eu me lembro uma vez que eu fui viajar, eu não lembro exatamente a situação, o que era, mas eu lembro que era alguma coisa assim, que ia eu e alguns amigos, e todos com uma mochilinha normal nas costas assim, e quando eu apareci para colocar minha bagagem no carro, eu estava com uma mala grandona assim, e todo mundo com aquela mochila pequena, e todo mundo me tirando um sarro da minha cara, né, porque vai ficar quantos dias lá, né? Geralmente é mulher que anda com bagagem grande, com muita mala, com muita bagagem, né? E eu lá com a minha maletona, só que estava tudo ali, não tinha só minhas roupas e as coisas que eu usar naquele dia. Tinha edredom, tinha travesseiro, tinha tudo que era necessário. Mas em minha mala não coube no carro. Muitas vezes nas nossas vidas,
as bagagens ruins que nós vamos acumulando, as dores, o pecado, eles vão se tornando algo que nos impossibilita de passar pela porta estreita, que requer de nós um esforço contínuo de tratar o nosso coração, de remover essa bagagem que não presta, para que o dia que nós chegarmos naquele grande dia de passar por essa porta, não tenha nada que nos impeça de passar por ela. Muitas vezes essa bagagem é o que tem sido acumulada no nosso caminho, nas nossas escolhas, que nós precisamos meditar, olhar para nós e saber o que eu preciso pedir perdão, reconhecer, para que eu possa ser limpo, para que eu possa ser transformado, a ponto de realmente manifestar a glória de Deus em nós. Uma vez que nós temos procurado uma vida de retidão, e graça do Senhor nos transformando todos os dias, isso gera em nós um ambiente de céu na terra. Quando você tem um coração, quando eu e você podemos ter um coração quebrantado a ponto de reconhecer aquilo que é errado em nós, isso move a vida das pessoas. Porque existe algo muito difícil de reconhecer, que é pecado e erro. Muitas pessoas têm dificuldades de se achegar ao Senhor, por causa do seu passado, de tudo que já erraram, de tudo que já fizeram. Mas quando alguém vê em nós um coração quebrantado, que não está nem aí pelo que já fez, não por não se importar pelo que fez, mas para não se importar consigo mesmo, de confessar os seus erros, de se quebrantar, de passar por esse processo do caminho, isso move o coração das pessoas. Isso gera em nós testemunho, gera em nós realmente algo que nos gabarita a falar do lugar para onde nós estamos indo, que é o céu. Aleluias. 1 João 1,9 diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A única maneira que eu e você temos de tirar fora toda essa bagagem ruim que nós acumulamos, as dores, as mágoas, os espinhos, as pedras, a terra pouca que nós não conseguimos fincar raiz, tudo aquilo que nós fomos passando pelo caminho, ele pode ser perdoado quando nós confessamos ao Senhor Jesus as nossas dores. Quando nós confessamos ao nosso amado irmão. Esse é o remédio que a palavra de Deus traz para nós. E mais uma vez nós podemos ver que o esforço que nós temos que fazer então para conquistar o reino dos céus é o de matar então o nosso eu. Aleluias. Matar o nosso eu. Se existe uma maneira de nós trazermos o céu na terra, é quando então nós decidimos morrer, para que o Senhor viva em nós. Aí já não seremos mais nós, será o Senhor Jesus vivendo a vida que Ele nos deu. Aleluia. Se nós entendemos que o reino dos céus, ele é conquistado por esforço, e que esse esforço é uma batalha interna, que nós vamos todos os dias da nossa vida travar, todos os dias nós vamos ter que reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, pedir perdão para o Senhor, pedir perdão àquele que nós ferimos, nos reconciliarmos com Deus, que através desse caminho nós podemos ver então o reino dos céus estabelecido nas nossas vidas. Eu pergunto para você, o que é o reino dos céus então? O que é o reino dos céus para você? Sabe, para muitas pessoas, viver o céu na terra hoje é você poder desfrutar de uma graça tão abundante que nada te falta,
você vai comer o melhor dessa terra, você vai desfrutar de toda a riqueza que você pode desfrutar. Mas tudo isso, toda a riqueza, toda a prosperidade que pode existir nesse mundo ainda é deste mundo, não faz parte do reino dos céus. O reino dos céus não está atrelado a nada que possa ser gerado nesse mundo. Porque tudo que nós geramos aqui vai ficar. Você pode construir tudo o que você sonhar construir. Um império, tesouros, riquezas. Mas no grande dia, onde o Senhor nos chamar para com Ele, tudo isso vai ficar. Você não vai poder levar nada. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Nada você vai poder levar. Você vai poder no máximo abençoar alguém. Você vai poder no máximo deixar uma herança gorda para alguém que possa desfrutar, que um dia também vai morrer e que um dia também não vai levar um centavo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 14, do verso 17 ao 19. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Romanos 14, do 17 ao 19. Todos acharam, amém? Eu estou ouvindo algumas Bíblias folhando, eu vou esperando. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também a da edificação de uns para com os outros. Aleluias. O que a palavra de Deus diz para nós aqui, então? Que o reino dos céus não é comida e nem bebida. Ou seja, não é nada do que eu e você precisamos para viver nesse mundo. Muitas vezes eu e você estamos preocupados. Eu falo por mim, eu me preocupo com aquilo que eu tenho que fazer para minha família, o que eu vou ter que comprar, se tem tudo na minha casa, se as contas estão pagas. Mas o reino do céu não é isso. O reino dos céus não é comida, não é bebida, não é a roupa que nós vestimos, não é o lugar onde moramos, não é o carro com que nós viemos para a igreja. Não é. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós entendemos então que nada do que nós temos aqui, ele faz parte daquilo que o Senhor tem para nós no reino, que Ele está preparando para nós, na nossa morada eterna. Tudo isso que nós temos hoje perde o valor. Tudo isso que nós talvez lutamos para construir, ele perde o valor. Nós de repente crescemos com vários sonhos, projetos, e não há nada de errado nisso, amém? Quantos aqui têm sonhos para realizar? Eu tenho sonhos a realizar. Mas sabe, quando o reino dos céus, ele está edificado em nós, o meu e o teu sonho, ele passa a ser para nós ferramenta. Porque nós podemos, através daquilo que o Senhor está gerando em nós, abençoar a outras vidas. Nós podemos edificar a vida de outras pessoas. Nós podemos abençoar financeiramente, como o pastor Felipe pregou aqui dias atrás. Nós podemos estender as nossas mãos. Nós podemos receber pessoas. Nós podemos usar então o nosso carro para levar pessoas, para trazer pessoas. Tudo o que o Senhor faz nas nossas vidas e através de nós e nos permite viver, ele se torna ferramenta para que o reino dos céus alcance outras pessoas. Então é errado eu planejar, eu sonhar? Não. Desde que nós entendamos que o propósito do Senhor
para tudo aquilo que Ele nos permitir viver, é que isso seja usado para a glória dEle. Aleluias. Tudo revertido, direcionado, colocado nas mãos do Senhor. Aleluias. 1 Pedro 2, de 11 a 12. Você não precisa abrir. Diz assim: amados, rogo-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento bom entre os gentios, a fim de que naquilo que murmuram de vós, como de malfeitores, considerando-vos pelas vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu e você precisamos entender que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Como alguém que passa por aqui. Nós estamos aqui de passagem. Se algo o Senhor nos permitir realizar aqui, é porque algo está nos planos de Deus para esse realizar nas nossas vidas. Teve uma pregação recentemente de um pastor que ele dizia assim: você pode orar para que Deus realize tudo que você tem para realizar na sua vida. E você pode talvez nunca receber aquilo que você pediu para Deus, porque você está orando pelo aquilo que é do seu interesse. Mas a partir do momento que você sujeita os seus planos aos sonhos de Deus, e você ora para que aquilo que você deseja seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, aí você ganha um aliado. Porque Deus, Ele não vai ouvir a tua oração como alguém que pede alguma coisa para si. Mas Ele vai ouvir alguém que está pedindo: Deus, me abençoe. Porque se o Senhor me abençoar dessa maneira, eu também poderia abençoar a muitos. E o que o Senhor quer para nós nessa vida é nos usar como canal de bênção. Então, se nós queremos realmente viver o reino dos céus nesse lugar, e se isso passa pelos nossos planos, pela morte do nosso eu, nós precisamos ter um coração que entende que esse não é o nosso lugar. Aleluias. Nós precisamos morrer para esse lugar. Perder a graça. Perder a graça. Eu lembro de alguém que contava o testemunho de conversão. E ele compôs uma canção dizendo que o mundo tinha perdido a cor. Tinha perdido a cor, já não tinha mais brilho. O mundo para nós tem que ter esse mesmo sinônimo. De perder o interesse. De perder a graça. Porque a nossa morada é eterna, ela não é para agora, amém? E aí eu volto a meditar no texto de Mateus 4:17, que é onde começamos, que dizia assim no finalzinho: daí em diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu pergunto para você, como nós então podemos viver dias de reino dos céus aqui? Já que eu e você não somos habitantes dessa terra. Nós estamos aqui como forasteiros, peregrinos. Nós não pertencemos a esse lugar. A nossa morada é celeste. Nós podemos então viver uma luta constante contra o nosso eu. Entendendo que o esforço que nós temos que fazer não é trabalho, e sim um esforço para matar a nossa carne, a nossa vontade. Nós podemos entender que a nossa luta é para conservar a santidade, aquilo que nos torna parecidos com o Senhor, aquilo que nos faz realmente semelhantes ao Senhor, nos arrependendo do nosso pecado todos os dias, confessando ao Senhor e aos nossos irmãos, pedindo perdão, e que o reino dos céus ele pode ser manifestado através de nós, uma vez que a nossa posição de vida não é de alguém que é desse lugar, mas que nós estamos aqui para espelhar a nossa pátria celeste, e não a pátria terrena. Aleluias. Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos
nessa noite, eu gostaria de orar, gostaria que você possa curvar a sua fronte. Porque eu entendo que se nós entendemos que nós não fazemos parte desse mundo, nós apenas estamos aqui como estrangeiros, e que a nossa missão é pregar as boas novas e anunciar esse reino que é vindouro. Nós temos essa incumbência de viver aqui como se estivéssemos lá. Viver nos dias de hoje aquilo que é preparado para nós no futuro. E não existe mágica nenhuma aqui, não existe nada impossível. Nós precisamos apenas entender que a nossa luta é contra nós mesmos. Que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa carne, é aquilo que nos leva na direção contrária do que Deus tem para nós. Mas que se eu e você nos posicionarmos de modo a representar essa pátria pela qual nós fomos alistados e comprados com preço de sangue, nós podemos sim viver dias de céu na terra. Nós podemos mostrar para as pessoas que tudo que acontece aqui é passageiro, que as tribulações elas são muito pequenas em comparação com a glória que tem a ser revelada em nós, a glória que há de nos esperar, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a nossa morada eterna. Muitas vezes nós temos orgulho de falar de onde viemos. Quando nós vamos para fora do país, todo mundo gosta de falar que é brasileiro, porque todo mundo gosta de brasileiro. Brasileiro é boa praça, brasileiro é bem visto. Nós temos que ter esse mesmo orgulho, esse mesmo senso patriota para falar dos céus, para pregar o amor do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se nós moldarmos a nossa vida com esse padrão de quebrantamento, um esforço contínuo de matar o nosso eu, de nos conservarmos em santidade, nós vamos estabelecer nas nossas vidas o reino dos céus. As nossas células, elas não vão precisar convidar as pessoas, mas os nossos vizinhos, eles vão querer saber o que está acontecendo ali. Que reunião é essa? As pessoas vão entrar aqui para saber essa presença de Deus que flui desse lugar, simplesmente porque nós decidimos viver aquilo que está disponível para nós. O reino do céu não é prosperidade, o reino dos céus não é nada que possa nos trazer uma vida farta nesse lugar, mas é sim tudo aquilo que possa nos garantir que nós possamos estar diante do Senhor, sabendo que nós vivemos para matar o nosso eu, para que Ele pudesse viver em nós todos os dias. Pai, é por isso que nós te louvamos, Deus. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, Pai, diante da palavra que o Senhor tem ministrado a nós nessa noite, reconhecendo, Pai, que somos pecadores, ó Deus, que essa é uma condição que ela não muda, Pai, mas que o Senhor, ó Deus, é o nosso justo e fiel advogado, que derramou do seu sangue pelas nossas vidas, que através do teu sangue o Senhor tem justificado a cada um de nós, que pelo teu sangue nós somos então reconhecidos como filhos do Senhor, e nós então temos livre acesso ao Pai,
E nós podemos então nos enxergar, ó Pai, como realmente um pedaço do céu aqui na terra. Nós estamos aqui realmente para viver aquilo que o Senhor tem para nós lá. Pai, que a nossa vida nesse lugar, ó Deus, possa realmente revelar o que é o céu. Não porque não vai haver falta, não porque não vai haver luta, mas sim porque vai haver uma presença do Senhor, que transforma as nossas vidas, Pai, em meio à luta, que nos faz, ó Pai, enfrentar a dificuldade sorrindo, que nos faz ter a confiança de que é o Senhor que nos leva além, que nós não andamos pelos nossos próprios passos, mas pela Tua palavra. Deus, faz, Pai, com que nós possamos viver, Senhor. Viver, Senhor, aquilo que nós temos, Pai, pregado, aquilo que nós temos, Pai, nos alimentado aqui, Pai, para que realmente os céus, eles se estabeleçam sobre as nossas vidas. E que a Tua glória, Senhor, possa alcançar todos aqueles que estão ao nosso redor, em o nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Quero desafiar você